Muito bem, queridos, vamos encerrar o estudo da lição número 9, a lição que falou sobre vivendo a lei ou vivenciando a lei. Essa semana foi uma semana de um estudo assim prático, porque a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus, ela tem a sua utilidade na nossa vida prática. A lei de Deus, ela nos ajuda, ela nos protege, ela nos cerca e nos dá uma liberdade assim garantida pelo Senhor Deus. O objetivo da lei era tornar justamente o povo mais desenvolvido, o povo mais voltado para assim o bem-estar dos outros, o povo preocupado com o seu relacionamento com Deus. Por isso, 4 mandamentos são de amor a Deus e 6 mandamentos de amor ao próximo. E Deus providenciou, além disso, o Código da Aliança, que era uma espécie de explicação de maneira prática de cada um dos mandamentos. Para isso, Deus colocou sacerdotes e juízes que pudessem interpretar esses códigos da aliança, ou esse código da aliança, e ajudar o povo a assim guardar essa lei de maneira plena. A intenção divina era que aquela comunidade, aquele povo de Israel, que havia saído da escravidão e que não tinha nenhum tipo de respeito pelo próximo, não tinha nenhum tipo de noção sobre a divindade, que eles pudessem enxergar agora Deus como um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que estava preocupado com o bem-estar dele. Por isso, era preciso que os relacionamentos fossem assim incorporados na vida desse povo através de um código, de um parâmetro chamado a lei moral de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Quando nós nos vingamos, esse era um ponto importante, Deus queria que as pessoas não se vingassem, porque quando nós nos vingamos, fazemos justiça com as próprias mãos, nós é que sofremos com isso. Existe um livro chamado O Conde de Monte Cristo, foi escrito pelo escritor Alexandre Dumas. Nesse livro, ele conta a história de um príncipe que acabou assim sendo traído por 3 amigos no dia do casamento dele. Foi preso, ficou 12 anos na cadeia, e ali na cadeia ele jurou vingança contra esses 3 amigos. Ele saiu da cadeia e ele então arruinou a vida dos 3, mas não pôde impedir que sua vida também ficasse um vazio. Ele também destruiu a própria vida, ou os inimigos destruíram sua vida. Então, a vingança não ajuda a pessoa. A vingança só deixa a pessoa com um amargor na vida, porque perdeu muita coisa boa que poderia ter sido desfrutada. E essa vingança, ela não ajuda a restaurar, a recuperar nada. No Código da Aliança dada por Deus, o Senhor Deus viabilizou ensinamentos que pudessem as pessoas assim estar cientes de como tratar as pessoas quando alguém brigasse com o outro, ferisse uma pessoa, se a pessoa morresse ou se a pessoa ficasse ferida, havia tratamento especial para tudo isso. Se a pessoa encontrasse um animal do seu inimigo desgarrado, deveria reconduzi-lo de maneira que as pessoas pudessem ver que isso era um tratamento assim vindo de Deus naquele coração. Deus falou sobre as pessoas que poderiam se tornar escravas, principalmente os hebreus. Eles se vendiam quando não tinham que pagar uma dívida, se vendiam para pagar a dívida. Mas no 7º ano, as pessoas poderiam ser libertas. Deus criou esse código de relacionamento para que as pessoas pudessem ter respeito pelo próximo. E com isso as pessoas poderiam viver melhor. Existia até no tempo de Moisés uma lei chamada Lei de Talião, onde era chamado de olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Feriu uma pessoa, é ferido também. Quebrou um pé, o pé é quebrado. Então era chamado olho por olho e dente por dente. Era uma lei assim cruel, que as pessoas às vezes sem querer feriam a pessoa e muitas vezes recebia um castigo assim que não condizia com aquilo que ele havia feito. E Deus até estipulou, se alguém ferir uma pessoa, matar uma pessoa sem querer, poderá fugir e ir para um lugar chamado Cidade de Refúgio, que foi criado no tempo de Moisés. Deus mostrou também que o plano original dele era que o povo não precisasse lutar, Deus é que lutaria por eles. Eu lutarei por vocês. E esse era o plano original de Deus. Mas o povo foi rebelde. No meio do caminho, murmuraram contra Deus, até criaram uma expressão: onde está o Deus de Israel? Porventura Deus está conosco? Nós estamos sofrendo? Que Deus é esse? Então isso magoou muito a Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, se afasta que eu vou destruir esse povo, vou fazer de você uma nova nação. E Moisés intercedia assim pelo povo. Então foram situações dramáticas para o pobre Moisés, que sofreu na mão do povo de Israel. Tá? Um dos assuntos mais bem tratados na lição dessa semana foi a retribuição pessoal. Deus não queria que as pessoas se vingassem a si mesmo. Deus diz assim: minha é a vingança. Jesus Cristo até ensinou, até ampliou o código assim da aliança,
estipulando algumas situações, como por exemplo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Se alguém odiar uma pessoa no seu coração, já está matando essa pessoa no coração. O assassinato pode vir na intenção, não apenas na prática do ato. Jesus então ampliou o código da aliança, mostrando que os relacionamentos, a retribuição tem que ficar nas mãos do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz que não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor. Minha é a vingança, eu retribuirei de acordo com aquilo que eu vou assim julgar entre as pessoas. Jesus mostrou que a recompensa será dada às pessoas quando ele voltar nas nuvens do céu. Eu diria, o nosso modo de viver agora é que vai determinar se nós temos esse ensinamento em nosso coração ou não. Jesus ensinou de maneira prática como ter amor no coração. Tanto que fizeram tudo o que fizeram com ele, e na cruz do Calvário ele disse: Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem. Olha que espírito Jesus teve. Jesus deixou a vingança com o Pai. Ele não quis se vingar. Ele poderia pedir uma hoste de anjo que o libertaria da cruz, mas ele deixou nas mãos de Deus. Deus é que iria retribuir. Deus nos abençoe. Possamos ter aprendido nessa semana que o que Deus quer é colocar amor em nosso coração. Amor por Ele e amor pelo próximo. É um amor na vertical e um amor na horizontal para os seres humanos ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe e tenhamos um sábado feliz na presença do Senhor. Fica com Deus.